Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para mais uma aula dentro da seção Leis de Newton para os Sagazes. A questão de hoje foi proposta pela FUVEST, eu fiz apenas uma adaptação na questão. Tratam-se de duas cunhas, uma de massa mzão, uma de massa mzinho, sendo que a de massa mzinho está sobreposta na de massa mzão. Vou aplicar uma força horizontal para a direita em mzinho e eu quero que o conjunto se movimente sem que haja separação de mzinho em relação a mzão. Como é que isso é possível que nós vamos estudar? É dado a massa mzinho, a massa mzão e esse ângulo alfa aqui de inclinação dessa minha cunha de massa mzão. O que vai ser pedido para a gente? A força que mzinho faz em mzão, a aceleração do conjunto e essa força F que eu tenho que aplicar para que não haja movimento de mzinho em relação a mzão. Ou seja, para que mzinho e mzão se movimentem horizontalmente para a direita, sem que mzinho se movimente no plano inclinado definido por mzão. Duas cunhas A e B de massas mzinho e mzão, respectivamente, se deslocam juntas sobre um plano horizontal sem atrito, com aceleração constante de módulo A desconhecido, sob a ação de uma força horizontal F aplicada à cunha A, como mostra a figura a seguir. A cunha A permanece parada em relação à cunha B, apesar de não haver atrito entre elas. E, no local, o módulo da aceleração da gravidade é igual a G. Letra A. Sendo θ, o ângulo de inclinação da cunha B determine a aceleração A. B. Determine a intensidade da força F aplicada à cunha A. C. Determine a intensidade da força normal que a cunha B aplica à cunha A. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Que acompanhem aqui as seguintes marcações de ângulo. Eu tenho esse ângulo alfa do plano inclinado e eu vou construir aqui com vocês dois pontilhados. Um pontilhado horizontal, dando na mesma direção de Fzão, e um pontilhado perpendicular ao plano inclinado. O que eu posso pontuar para vocês aqui? Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa daqui, alternos internos. Então eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é igual a esse. Avançando. Como essa reta daqui é perpendicular ao plano inclinado, se aqui a alfa, que é igual a esse ângulo daqui, isso que está em vermelho, vale 90 menos alfa. Se eu olhar agora para esse triângulo que eu montei aqui, ó, eu tenho 90 menos alfa. Esse ângulo aqui de cima só pode ser alfa, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Como aqui é 90 menos alfa, resta apenas a possibilidade desse ângulo aqui ser alfa, porque alfa mais 90 menos alfa mais 90 dá 180. Bom, então o que eu fiz até agora para que vocês possam acompanhar direitinho comigo? Eu apenas mostrei para vocês que esse ângulo aqui de cima, que vai ser importante, tem o mesmo valor que o ângulo do plano inclinado. Para isso eu usei três argumentos. Alternos internos, a soma desse ângulo é 90, então aqui é 90 menos alfa, e depois que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, o que faz com que esse ângulo daqui tenha que ser alfa. Bom, vou agora reproduzir aqui, colocando as forças que atuam significativamente em mzinho. Ora, eu tenho horizontalmente para a direita, F, está aqui em azul, transportei daqui para cá. Quando o mzinho interage com o mzão, não tem atrito entre mzinho e mzão, a questão é clara. A forma como o mzinho empurra o mzão é perpendicular ao plano. Então a interação de mzinho com mzão dá ao longo dessa direção aqui. No caso, mzão e mzinho faz uma força normal perpendicular ao plano. E se eu fosse querer saber o efeito de mzinho e mzão, é sentido oposto. Mzinho empurra mzão nessa direção.
Mas agora eu estou apenas preocupado com o que acontece em Mzinho. Então vamos lá. F para a direita, tranquilo. Peso, que está em roxo aqui, para baixo, que a Terra faz. E essa força que Mzão faz em Mzinho, porque se Mzinho faz força em Mzão, por ação e reação, Mzão faz força em Mzinho. E eu já mostrei para vocês que ela vai ser perpendicular ao plano inclinado. Mais um detalhe. Se essa é a força que Mzão faz em Mzinho, eu estou interessado em estudar o quê? Qual a componente dela na horizontal, qual a componente dela na vertical, que eu chamei aqui em vermelho de Fx e Fy. Só que como esse ângulo é alfa, essa componente Fy, que está aqui, galera, vai ser F cosseno. E essa componente aqui, Fx, vai ser F seno. Recapitulando então, 3 forças atuam significativamente em Mzinho. Peso, vertical para baixo, Fzão, horizontal para a direita, e a força que Mzão faz em Mzinho, que é perpendicular ao plano inclinado, e que tem uma componente horizontal para a esquerda e uma outra componente vertical para cima, que eu chamei de Fy e Fx. Fy vale F cosseno, porque essa componente está do lado do ângulo. E Fx vale F seno. Então tá aqui. Fy é F que Mzão faz Mzinho cosseno alfa, e Fx é F que Mzão faz Mzinho vezes seno de alfa. Vamos avançar. Se eu olhar agora para esse bloco Mzinho no eixo Y, como a questão diz que Mzinho não vai se movimentar na vertical, ele vai seguir o movimento de Mzão horizontal para a direita, a somatória das forças em Y para Mzinho tem que ser 0. Mas agora está claro, eu tenho Fy para cima e o peso para baixo. Então o peso tem que ser igual a Fy. Só que o peso é Mzinho vezes o G. E Fy é F que Mzão faz Mzinho cosseno do ângulo. Se eu isolar F de Mzão em Mzinho, eu vou ter que F de Mzão em Mzinho vale Mg sobre cosseno de alfa. Estou pegando aqui, passando para cá. Se está multiplicando, passa para cá dividindo. Então eu já consegui matar o meu primeiro pedido. A força que Mzinho faz Mzão ou que Mzão faz Mzinho, ou seja, a força trocada entre os blocos devido à ação dessa força Fzão aqui, ela vale Mg sobre cosseno do ângulo. Bom, avançando agora, eu quero analisar com vocês o que acontece com esse bloco aqui, Mzão. Nota, se Mzão faz Mzinho uma força que tem essa direção e sentido, é porque Mzinho faz Mzão uma força que tem a mesma direção, mas sentido oposto. Tá para cá. Justo? Então aqui é a força que Mzinho faz em Mzão. Perpendicular ao plano, mas direcionado para baixo. Da mesma forma como eu quis analisar lá, essa força daqui eu tenho que decompô-la. Ver qual é o efeito que ela tem na vertical e qual é o efeito que ela tem na horizontal. Porque devido à componente dela na direção X, que esse bloco Mzão vai ter um deslocamento horizontal para a direita. Peço uma atenção para vocês aqui com relação ao ângulo. Aqui é alfa, aqui é 90. Então esse ângulo daqui vai ser 90 menos alfa. Mas como faz um ângulo de 90 graus com plano inclinado, se aqui é 90 menos alfa, esse ângulo daqui é alfa. Bom, se eu sei que esse ângulo é alfa, eu vou encontrar agora as componentes dessa força, na vertical e na horizontal. Desenho de baixo. Então, eu cheguei à conclusão que esse ângulo é alfa. Se eu olhar para cá, aqui é paralelo à vertical. Se aqui é alfa, aqui é alfa. Essa componente Fx é a componente que está em frente ao ângulo. Então, Fx, nesse caso, vale F de Mzinho e Mzão seno alfa. Já Fy, que está do lado do ângulo, é F de Mzinho e Mzão cosseno alfa. Então, eu fui capaz de decompor em Fx e Fy. Só que é essa Fx que permite que esse bloco Mzão se movimente horizontalmente para a direita. Então, se eu aplicar a lei de Newton para Mzão, eu vou ter que Fx é igual a Mzão A. Mas quem é Fx? É F que Mzinho faz em Mzão, que por ação e reação é igual a força que Mzão faz em Mzinho. Então, eu trago esse resultado para cá. Mg sobre cosseno alfa vezes seno alfa é igual a Mzão A.
Vou adotar aqui seno alfa sobre cosseno alfa é igual a tangente de alfa. E trago mzão para baixo. Então a minha aceleração vai ser igual a mzinho sobre mzão, seno sobre cosseno da tangente alfa, vezes o g. Só completar aqui para vocês, ó. Vezes o g. Então eu vou ter mzinho sobre mzão vezes g tangente alfa. Vamos avançar então, pessoal. Uma vez que eu tenho a minha aceleração, tá? Basta eu fazer o que com vocês? Analisar agora o meu conjunto. Se eu analiso o meu conjunto, eu sei que mzinho não se movimenta em relação a mzão, eu vou ter uma força F que vai gerar uma aceleração horizontal para a direita. E essa F vai ser igual a massa do conjunto vezes o A. Como eu encontrei que A vale mzinho sobre mzão g tangente alfa, quem vai ser o meu F? Mzinho mais mzão vezes A. Vou só completar aqui, ó. Esqueci de botar o G. Vou botar o G aqui, tá, galera? Ó. Pronto. Então vai ser mzinho mais mzão vezes o A. O A vale mzinho sobre mzão, g tangente de alfa. Então mzinho sobre mzão, g tangente de alfa. Eu consegui, então, encerrar essa questão mostrando para vocês qual é a força que é trocada entre mzinho e mzão e explicar para vocês que ela é perpendicular, dando mzinho g sobre cosseno alfa. Consegui achar a aceleração, que é mzinho sobre mzão, g tangente alfa. E também achar a força F que eu tenho que aplicar em mzinho para que um não desloque em relação ao outro. Gostaria de lembrar a vocês que eu, em outra videoaula, resolvi uma questão do ITA, bem semelhante a essa. Só que na questão do ITA, em vez da força ser aplicada em mzinho, a força era aplicada em mzão. Então fica a dica aí para vocês, para que vocês entrem no canal e assistam a questão do ITA que eu já expliquei. E realmente com essas duas questões resolvidas, vocês vão ter uma visão geral desse tipo de abordagem. São questões inteligentes. E a gente nota como que um vestibular aproveita a questão de outro para fazer perguntas um pouquinho mais complicadas. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês.